Olá pessoal, nessa videoaula abordarei as opções relacionadas ao som do Windows 10. Para acessá-las, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de alto-falante aqui na barra de tarefas e clique sobre Abrir configurações do som. Obviamente elas abrirão no painel Configurações, mas não é aqui que a gente vai mexer, tá bom? Eu me refiro a essas opções aqui, ó. As opções do painel de controle. Mas antes de abordar essa parte, eu vou falar sobre essas opções aqui dentro. Então aqui nós acessamos o mixer de volume, tá? Ele serve para você definir o volume do áudio em plataformas diferentes. Então aqui eu tenho o volume principal do alto-falante. O volume que eu definir para ele vai se aplicar para todo mundo aqui dentro. Eu posso configurar individualmente o volume para os sons do sistema. Por exemplo, som de erro, de notificação, certo? Então eu posso diminuir o seu volume. Você pode fazer isso caso os sons do sistema te irritar de alguma forma ou te der algum susto, né? Você pode deixar ele na metade, por exemplo, sem alterar o volume principal do alto-falante. Ou seja, se você colocar um vídeo para reproduzir no VLC Media Player ou reproduzir uma música no Spotify, ela ficará no volume 100. Eu vou deixar no 100 mesmo porque não me incomoda. Aqui no meu caso tem o volume do Camtasia, que eu estou usando para gravar a tela. Esse aqui é o player dele e esse aqui é o programa. Então esse é um mixer de volume. Vou fechar ele aqui. Em seguida, eu tenho essa opção chamada som espacial. Esses efeitos trazem uma maior imersão para o seu áudio. Nem sempre você irá perceber essas melhorias. Isso vai depender muito da marca do seu headphone e do quão robusto ele for. Mas se você habilitar, por exemplo, esse efeito nativo chamado Windows Sonic, você irá notar uma pequena diferença na qualidade de som. Daí aqui você tem outros efeitos chamados Dolby Access e o som DTS não associado. Só que esses dois últimos aqui você tem que baixar na Microsoft Store, tá bom? Esse Dolby Access ele é mais voltado para jogos, com riqueza de detalhes no som. Eu só recomendo baixar esse efeito se você tem um headphone 5.1 ou um esquema de caixa de som 5.1 conectado no seu computador. Senão nem compensa experimentar esses efeitos. Por padrão esse primeiro aqui já vem instalado no sistema assim que você formata o computador com o Windows 10. E aqui você tem essa opção para solucionar problemas de som no Windows 10. Eu não estou com nenhum problema, então ele não vai detectar nada no momento. Bom galera, então voltando aqui dentro, na guia de reprodução, você escolhe o dispositivo de reprodução principal onde você irá querer que saia som. Simples assim. Então aqui eu tenho o alto-falante principal, que é o dispositivo padrão, tá vendo? Mas aqui na lista eu tenho o áudio digital S/PDIF, tem o áudio digital HDMI. Eu não uso a porta HDMI da minha placa-mãe. Se você usa, você pode então escolher essa terceira opção e defini-la como padrão. Aqui ele mostra não conectado, porque eu falei para vocês que não está conectado. Então não tem como eu defini-lo como padrão. Esse segundo eu posso, mas eu não uso essa saída aqui SPDIF, então não adianta nada defini-la como padrão. Mas se eu quisesse, bastaria escolhê-la e clicar em definir como padrão. Selecionando o dispositivo de áudio padrão e clicando aqui em configurar, você pode testar o som dele imediatamente, para ver se bipa, né? Você vai ouvir uma musiquinha nos dois lados do alto-falante, esquerdo e direito. Clicando em avançar, você tem essas opções aqui. Então aqui ele fala selecionar alto-falantes de espectro total. No meu caso eu utilizo um alto-falante simples, lado esquerdo e direito. Então aqui no meu caso eu teria que escolher essa primeira opção aqui, ó, frontal esquerdo e direito. Daí que eu posso testá-los individualmente. Se você utiliza um home theater, por exemplo, você pode escolher essa opção aqui chamada alto-falante surround. Assim você adiciona um efeito surround no seu sistema de som. Eu nem posso selecionar essa opção aqui porque eu não uso esse esquema de som, ele detecta automaticamente. Então eu vou selecionar essa primeira opção, vou clicar em avançar e está tudo certo. Clicando aqui em propriedades, nós acessamos as propriedades desse dispositivo de reprodução de som, que no meu caso aqui, é um headphone sem microfone embutido. Eu estou usando o microfone à parte. Então aqui nós temos a guia geral, níveis, enhancements, avançado e som espacial. Aqui em geral você pode definir um nome para o seu alto-falante. Aqui o nome já é autossugestivo, alto-falantes mesmo, eu vou deixar assim. Você pode alterar o ícone. Por exemplo, eu colocar esse ícone aqui, mais bonitinho. Você tem informações sobre o driver. E aqui você tem informações sobre as tomadas do computador, onde você pode conectar esse dispositivo de áudio. No caso da minha placa-mãe, eu tenho o conector frontal, que é o que eu utilizo no momento, e tenho o conector traseiro. Aqui você pode escolher entre usar esse dispositivo ou não usá-lo. Ativar.
desativar, certo? Aqui na guia níveis, você escolhe primeiramente o volume desse dispositivo de áudio. No meu caso, o meu headphone. Então vou deixar no volume máximo, 100. Se você estiver ouvindo um áudio baixo ou nenhum áudio no seu alto-falante, se certifique de que aqui está no máximo o volume. Se certifique também de que o áudio está ativado dessa forma e não assim, tá vendo? Aí muitas pessoas reclamam, um lado está com mais som e o outro lado está com menos som. Pode ser um problema físico no alto-falante ou pode ser um problema a nível de software. Então para isso você configura o balanço. O balanço aqui nada mais é do que o volume do canal direito e esquerdo. Alto-falante esquerdo e alto-falante direito. Ambos estão em 100% e você tem que se certificar de que no seu caso eles estão dessa forma também. Ambos no máximo, tá bom? Aqui em Enhancements, você tem várias melhorias para aprimorar ainda mais o seu som. Nem todo driver de som oferece essa guia Enhancements. Enhancements em português é melhorias, tá bom? São efeitos para melhorar ainda mais a qualidade do som. Então aqui eu tenho esses efeitos chamado Bass Management, Virtual Surround, Room Correction e Loudness Equalization. Esse primeiro aqui ele aprimora o bass, ele deixa o som com mais grave, né? Só que consequentemente o volume fica um pouco mais baixo. Eu não gosto muito de usar esse efeito, mas se você tiver uma caixinha de som ou um headphone que não tenha muito bass, você pode adicionar esse efeito aqui dentro. Para adicionar um efeito é só marcar a caixinha dele e clicar em aplicar. Automaticamente ele entra em execução. Aqui você tem mais alguns efeitos, né? Virtual Surround, como eu falei. Daí você vai testando cada um aí de acordo com a sua preferência. Nem todos vão aparecer para vocês, ou talvez não apareçam nenhum. Isso varia de driver para driver. Daí aqui você pode configurar alguns deles, tá vendo? No caso aqui do Bass, você pode selecionar aqui o tipo de sala, né? Escritório, Home Theater. Nem todos é passível de configuração, só alguns. Tem esse daqui chamado Loudness Equalization, que ele equaliza o som e deixa num único volume todas as frequências. Esse último efeito ele é interessante quando você tem muitas músicas com diferentes níveis de volumes, né? Uma música muito alta e outra muito baixa. Então, habilitando esse efeito, todas elas serão reproduzidas no sistema com o mesmo nível de volume. Eu não vou mexer nisso aqui porque eu não quero bagunçar com o meu som. Clicando em Preview, você tem uma prévia do som com esses efeitos habilitados, ou sem nenhum deles habilitados. Daí, se você tiver aplicado algum efeito, você pode clicar aqui em Restore Defaults para restaurar o padrão. O padrão é nenhum efeito habilitado. Você também pode marcar essa caixa principal, né? Disable All Enhancements, desabilitar todos os efeitos. Eu não tenho nenhum selecionado, então dá na mesma. Logo em seguida você tem a guia avançado. Aqui é onde basicamente você configura a taxa de amostragem do seu som. A taxa de amostragem mínima é essa daqui de 44.100 Hz com uma profundidade de 16 bits. Isso aqui define basicamente a qualidade do som. Quanto maior a profundidade de bits e maior a taxa de amostragem, mais qualidade no som você terá. Só que se você utiliza um computador bem básico, com hardware muito limitado, pode ser que você enfrente engasgos no som ao selecionar uma taxa de amostragem muito alta. Então, às vezes a pessoa usa um notebook ou um computador muito antigo, aí vem aqui e seta a taxa de amostragem máxima. Aí o som começa a engasgar, né? Tremer assim, ou começa a travar muito. Se isso acontecer, você vem aqui e diminui a taxa de amostragem, coloca na mínima que tiver aqui, tá bom? Quando que você irá tirar o maior proveito de uma taxa de amostragem muito alta? Quando você usar um headphone muito caro, que ofereça uma riqueza maior de detalhes no som, ou se você utiliza um equipamento de som de qualidade, né? Equipamento de estúdio mesmo, de marcas renomadas como JBL, por exemplo. Então, naturalmente, se você selecionar uma taxa de amostragem maior, você terá maior fidelidade no som. Agora, se você utiliza um headphone mais simples, como é o meu caso, um headphone de 50 conto, não vai ter muita diferença. Mas mesmo assim vai testando aí na prática até achar uma opção que melhor satisfaça as suas necessidades como usuário. Logo em seguida nós temos essas opções aqui embaixo. Permitir a aplicativos a assumir o controle exclusivo desse dispositivo. Essa opção aqui é o seguinte, galera. Alguns aplicativos, eles assumem controle total do dispositivo de som. Eles fazem isso de modo que outros aplicativos não toquem nenhum som ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor que você está jogando e está com o Groove Música aberto ao mesmo tempo. Você não vai querer que o Groove Música comece a tocar uma música automaticamente enquanto você está jogando, né? Ouvindo sons de tiro no seu jogo, por exemplo. Então, no caso, o jogo em execução, por exemplo, CSGO, ele vai assumir controle total do seu áudio e impedir qualquer outro aplicativo de reproduzir algum som, certo?
Já marcando essa segunda opção, chamada dar prioridade a aplicativos em modo exclusivo, você permite que esse aplicativo em primeiro plano, no caso o jogo que eu citei, tenha uma maior prioridade ao utilizar o áudio do seu sistema. Beleza? É assim que funciona. Se você realizou qualquer modificação aqui dentro e o seu áudio está bugado ou está travando, você pode vir aqui e restaurar as configurações padrões, tá bom? Já aqui na guia Som Espacial, você adiciona um efeito ao seu som, como eu ensinei previamente aqui pela central de notificações. É a mesma coisa. Então aqui você tem esse efeito chamado Windows Sonic. Então você pode escolhê-lo na lista e clicar em aplicar para aplicar as mudanças. Então após realizar todas as modificações desejadas, clique sobre OK ou aplicar, tá bom? Já aqui em gravação é basicamente a mesma coisa, só que aqui se refere a microfones. No meu caso eu só tenho um microfone aqui instalado, que é esse daqui que eu estou usando nesse exato momento para fazer essa gravação. Se eu clicar em configurar, eu sou levado até essa janela aqui do painel de controle, onde eu configuro experiência de fala, reconhecimento de fala, mas não aparece nada aqui para mim. Então aqui em propriedades, mais uma vez eu posso configurar um nome para esse microfone. O nome aqui é microfone e eu vou deixar assim. Eu posso alterar o ícone. Eu não vou mexer nessa parte. Aqui você tem as propriedades do driver. Você tem um número de conectores para encaixar o microfone. No meu caso eu só tenho um conector frontal, que eu estou usando no momento. Aqui eu posso ativar ou desativar esse microfone, tá bom? Aqui na guia escutar, eu posso escutar a minha voz enquanto eu gravo esse áudio no microfone. Para fazer isso, basta marcar a caixa escutar o dispositivo e clicar em aplicar. Qualquer coisa que você falar no microfone, você irá ouvir em tempo real no seu alto-falante. Isso é útil na hora de testar o volume do microfone, tá bom? Para ver se ele está muito baixo ou muito alto, se você pode falar muito perto dele ou muito longe, sem distorcer o som. Daí ao marcar essa caixa, você pode escolher aqui o dispositivo de saída, onde você quer escutar a sua voz. Por padrão, será o dispositivo de reprodução padrão. Daí aqui tem gerenciamento de energia. Como o microfone fica ativo o tempo todo, isso gasta energia da bateria do computador, no caso de um notebook. Então você pode opcionalmente aqui selecionar essa opção, continuar funcionando em modo bateria ou desabilitar automaticamente para economizar energia, no caso desabilitar esse efeito de escutar o dispositivo, pois isso aumenta o gasto energético do computador, tá bom? Aqui em níveis, você configura o volume do microfone. Se você estiver gravando alguma coisa no microfone e não estiver ouvindo nada, então vale a pena vir até aqui e se certificar de que o volume está no máximo. E de que, obviamente, o microfone não esteja mudo, esteja assim. Aqui em avançado, você configura mais uma vez a taxa de amostragem. A minha está em 48.000 Hz. Aqui se aplica a mesma regra para o dispositivo de saída de som. Tem que ir testando na prática até achar a qualidade que melhor satisfaça as suas necessidades como usuário. Se você só usa o microfone para fazer gravações esporádicas, sem precisar ter uma riqueza de detalhes na captura de som, então não vale a pena ficar escolhendo uma taxa de amostragem muito alta aqui dentro, tá bom? Agora se você usa o microfone para cantar, por exemplo, sei lá, aí são outros 500, Aí vai testando até achar as configurações que melhor satisfazem as suas necessidades, beleza? E essa parte aqui de baixo é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Aqui enquanto eu falo, repare que essa barrinha vai subindo, Ela mede o nível de volume em tempo real enquanto eu estou conversando no microfone. Aqui na guia de reprodução é a mesma coisa. Enquanto uma música ou um áudio qualquer está sendo reproduzido, essa barrinha vai se mexendo, demonstrando que tem áudio sendo reproduzido no sistema. Aqui na guia som você configura o esquema de som do sistema. Isso aqui são sons emitidos pelo próprio sistema quando você recebe uma notificação, por exemplo, quando acontece um erro no sistema, um som de alerta, por exemplo. Então aqui você só tem essa opção, padrão do Windows, Mas se você quiser, você pode escolher essa opção aqui, nenhum som. Ou seja, não reproduzir nenhum som quando acontecer qualquer um desses eventos aqui da lista. Um outro exemplo, quando você apaga tudo na lixeira. Então esse é um exemplo de som do sistema. Aqui você pode testar um por um, individualmente.
Daí, se você quiser, você pode personalizar um por um aqui dentro. Por exemplo, deixa eu procurar um aqui. Notificação. Você pode alterá-lo aqui nessa lista. São vários aqui dentro, tá vendo? Daí você escolhe de acordo com a sua preferência. Daí vai testando, clicando em testar. Ou você pode escolher um som específico. Sei lá, uma música. Eu tenho aqui um pacote de efeitos de som do Windows XP, então eu poderia escolher um efeito de som aqui dentro. Tá bom? Mas eu não vou escolher aqui agora, porque eu não quero alterar essa configuração. Enfim, você pode ir fazendo isso com cada um desses efeitos de som aqui da lista. Marcando a caixa tocar sons de inicialização do Windows, toda vez que o Windows 10 iniciar, você vai ouvir aquela musiquinha tradicional que toca, né? Sempre que o Windows se inicializa. Tá bom? Sempre que você modificar qualquer efeito de som aqui dentro, vai aparecer escrito aqui, padrão do Windows modificado. Então você pode salvar esse tema personalizado, digamos assim, com o nome da sua preferência. Por exemplo, no meu caso, né, Musashiden ou Leonardo. Daí, se você quiser excluir esse tema personalizado, é só clicar em excluir. Eu vou deixar o padrão do Windows mesmo, porque como eu disse, eu não gosto de mexer nessa parte aqui do sistema. Eu deixo como está. Por último, nós temos a guia comunicações. Aqui é o seguinte, galera. Quando você efetua ou recebe uma chamada telefônica no Windows, ele automaticamente reduz o volume do som em 80%. Eu acho que ninguém mais hoje em dia realiza chamada telefônica pelo Windows. Isso aqui é mais voltado para quem trabalha com telemarketing, né? Se você realiza qualquer tipo de trabalho semelhante no seu computador, então você pode configurar o Windows para reduzir o volume do som automaticamente, caso houver algum som em reprodução, por exemplo, de uma música. Então você pode configurá-lo aqui para desativar completamente o som em 100%, reduzir em 80%, que é a opção padrão, reduzir pela metade em 50%, ou não fazer nada, deixar o som no volume normal. Então é assim que você configura as opções de som dentro do Windows 10.